marido achava que eu não conseguiria viver sem ele. Por isso, trouxe sua amante para casa e exigiu que eu a tratasse como se fosse uma empregada. Quando a amante me acusou falsamente de ter dado amendoim a ela, sabendo que era alérgica, ele nem hesitou antes de me bater. Foi naquele momento que não aguentei mais e pedi o divórcio diretamente. Ao ouvir minhas palavras, meu marido, Javier, deu um tapinha na minha cabeça com desdém e disse: "O que você vai fazer sem mim? Você é só uma órfã patética. Para onde vai? Para um orfanato. Um abrigo." Passei por ele, peguei uma mala no canto do armário e a joguei sobre a cama. "Isso não é da sua conta, Javier", respondi friamente. "Não precisa se preocupar com para onde vou. Eu sei me virar sozinha." Javier soltou uma risada cheia de desprezo. "Depois do divórcio, você não vai levar nada, Camila. Não espere nem um centavo de mim." Enquanto isso, meti algumas roupas e documentos importantes na mala. "Não estou esperando seu dinheiro, Javier. Não se preocupe, deixe tudo para Valeria e para o bebê que ela terá em alguns meses", falei calmamente. O rosto de Javier demonstrou surpresa. Provavelmente, ele não esperava que eu soubesse sobre a gravidez dela. "Bem", murmurou Javier, "pelo menos sabe que é uma mulher que não pode ter filhos." Ele me olhou com superioridade. "Então, naturalmente, tenho que ter um filho com outra mulher." "Claro, Javier. Faça o que quiser", respondi com indiferença. Fechei a mala e passei por ele. "Me dê os papéis do divórcio. Sei que já os preparou. Estão na gaveta da sua escrivaninha, certo?" Ele franziu a testa. "Você mexeu nas minhas coisas." "Sua irmã me mostrou tudo por acidente", respondi com sarcasmo. "Ela estava ansiosa para que Valeria te substituísse." Arrastei minha mala até o corredor e me sentei em silêncio. Renata apareceu franzindo o senho ao me ver. "O que está fazendo aí parada como uma estátua? Mexa-se e vá cozinhar. As crianças e eu estamos com fome." Virei-me para ela e dei de ombros. "Por que não pede para Valeria cozinhar quando voltar do hospital?" "O que quis dizer com isso, Camila? Está me insultando", gritou Renata. Ela se aproximou com a mão erguida, pronta para me dar um tapa, mas segurei seu pulso rapidamente e a empurrei levemente. Não foi forte, mas ela caiu no chão de maneira exagerada e começou a chorar. Javier e Eva entraram correndo na sala. Eva ajudou sua mãe a se levantar, enquanto começava a me xingar. Javier me entregou um papel. "Assine isso e vá embora agora mesmo. Não a suporto mais." Arranquei o papel de suas mãos, assinei sem hesitar, agarrei minha mala e saí sem olhar para trás. Peguei um táxi e liguei para minha melhor amiga, Natália. "Camila, estava prestes a te ligar", disse Natália. "Onde você está?" "Estou indo para sua casa", respondi com a voz rouca. "Acabei de assinar os papéis do divórcio." O táxi parou em frente à casa de Natália. Sem dizer nada, ela me abraçou e me levou para seu quarto. "Vamos comer", disse ela. Fiz filé de salmão com vagens salteadas no alho. Comi até me sentir saciada. Não tinha comido nada o dia inteiro. "Então, finalmente vai se divorciar?", perguntou Natália. "Fez bem. Devia ter feito isso há muito tempo." Ela cruzou a mesa e tomou minha mão com carinho. "Fique aqui por um tempo. Quando tudo estiver resolvido, pensaremos no que fazer." Mal havia terminado de comer quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de Javier, onde envio os papéis do divórcio. "Me dê o endereço e eu mando agora." Nem sequer uma hora havia se passado desde que eu saí de casa. Ele me chamou para um restaurante. Natália insistiu em ir comigo, mas me neguei. Entrei na sala privada do restaurante e Javier me recebeu com seu típico sorriso irônico. Sentei-me à frente dele e ele deslizou um cardápio na minha direção. Nem toquei nele. "Podemos apressar isso?", perguntei sem rodeios. "Primeiro coma algo", zombou Javier. "Estou sendo generoso ao te convidar para um restaurante elegante. Afinal, esta é sua última chance." Depois de quase 2 anos ouvindo suas provocações e insultos, eu já estava insensível. "Não estou com fome, e duvido que este seja o restaurante mais caro da cidade." "Não precisa se gabar", falei friamente. "Onde está o advogado?" O rosto de Javier escureceu. "Camila, continua sendo ingrata e arrogante. Acha mesmo que o divórcio vai te beneficiar?" "Não quero nada de você, Javier. Prefiro dormir na rua a continuar sendo sua empregada e das 2 mulheres da sua família", respondi calmamente. Javier bufou e chamou seus 2 advogados. Sorriu com arrogância. "Felizmente, não tivemos filhos. Então, não há pensão alimentícia com que se preocupar.
Acho que sua infertilidade finalmente serviu para alguma coisa, Camila. Engoli minha raiva e assinei os papéis sem hesitar. Adeus, Javier, disse friamente. Quando me levantei para partir, senti sua mão segurando meu pulso de repente. O restaurante ainda cheirava a frutos do mar frescos e vinho caro, mas para mim, só restava um rastro de amargura no ar. Eu tinha os papéis do divórcio na mão, minha assinatura ainda úmida no papel. Javier me segurou com força pelo pulso, sua mandíbula tensa, como se finalmente percebesse o que tinha perdido. Não ache que isso acabou, Camila. Sua voz era baixa, mas cheia de veneno. Soltei-me de seu aperto sem piscar e o encarei diretamente nos olhos. Para mim, Javier, isso acabou há muito tempo. Dei as costas e caminhei em direção à saída sem olhar para trás. Lá fora, a noite de Madrid era quente, mas eu sentia um frio profundo na alma. Não era tristeza, era outra coisa. Algo que queimava dentro de mim, algo que até aquele momento eu não tinha reconhecido por completo. Era o desejo de vingança. Quando cheguei à casa de Natália, ela estava me esperando com uma taça de vinho na mão e um olhar preocupado. Como você está se sentindo? Perguntou, enquanto me entregava a taça. Tomei um gole antes de responder. Livre, mas não satisfeita. Natália franziu o senho, esperando que eu continuasse. Quero que todos eles paguem, Javier, sua amante Valeria, sua mãe Renata, sua irmã Eva. Todos me trataram como lixo, me humilharam, me fizeram acreditar que eu não valia nada. Agora quero que sintam na pele o que eu senti. Natália me observou em silêncio por um momento, depois assentiu com um sorriso enviesado. Eu sabia que você não ia ficar de braços cruzados. Sua confiança em mim me deu mais forças. A Camila de antes teria fugido com a cabeça baixa, buscando recomeçar do zero em outro lugar. Mas aquela Camila havia morrido. Vamos começar pelo mais importante, disse Natália, pegando seu laptop. Preciso que me conte tudo o que sabe sobre a família de Javier, seus negócios, seu dinheiro, suas fraquezas. Por quê? Porque a melhor forma de destruir um homem como Javier não é com insultos ou brigas. É tirando dele o que ele mais valoriza, o poder. Olhei para ela fixamente. Então vamos fazer isso. Naquela mesma noite, começamos a reunir informações. Lembrei-me de uma conversa que tinha escutado por acaso quando ainda vivia naquela casa. Javier estava discutindo com sua mãe sobre investimentos que estavam no vermelho. Algo sobre a empresa da família, o Grupo Velasquez, que não estava gerando os lucros esperados. Javier e sua família dependem muito da imagem pública. Tudo o que fazem é para aparentar, expliquei. Se conseguirmos manchar sua reputação, todo o resto vai ruir por si só. Natália sorriu. Tenho uma ideia. Nos dias seguintes, nos aprofundamos na investigação. Contratamos um detetive particular para rastrear os movimentos financeiros da família Velasquez. Enquanto isso, trabalhei na minha transformação. Não era mais a mulher submissa e maltratada que Javier conhecia. Cortei o cabelo, renovei meu guarda-roupa e recuperei a confiança que haviam roubado de mim ao longo dos anos. Não bastava parecer forte, eu precisava ser forte. Algumas semanas depois, Natália chegou com notícias. Camila, achamos ouro. Ela me entregou um arquivo, e quando o abri, meu coração disparou. Não pode ser. As provas eram irrefutáveis. Renata havia desviado dinheiro da empresa para financiar seus gastos pessoais, documentos falsificados, transferências irregulares. Era o suficiente para destruí-la. Se isso vier à tona, a família Velasquez estará arruinada, murmurei, sentindo uma satisfação que nunca antes havia experimentado. Natália assentiu. Mas tem mais. Valeria não é a santa que aparenta ser. Ela me mostrou outro relatório. Descobrimos que Valeria tinha um amante, e o bebê que esperava não era de Javier. Não pude evitar um sorriso. É hora de começar o jogo. Naquela mesma noite, enviei um e-mail anônimo para um jornalista investigativo, anexando todas as provas sobre o esquema fraudulento de Renata. No dia seguinte, o escândalo estava em todos os lugares. As notícias explodiram como uma bomba. Renata Velasquez acusada de fraude financeiro. Grupo Velasquez em crise após escândalo de corrupção. As pessoas começaram a falar, os acionistas entraram em pânico, e pela primeira vez, a família Velasquez sentiu o que era estar no olho do furacão. Javier me ligou freneticamente, mas ignorei todas as chamadas. Então recebi uma mensagem inesperada. Era de Valeria. Preciso falar com você. É sobre Javier. É urgente. Sua mensagem me intrigou. Se Valeria estava me procurando,
significava que algo não ia bem no mundo perfeito dela. Sem hesitar, respondi: nos vemos amanhã. Mas desta vez, as regras são minhas. A manhã em Madrid estava nublada quando cheguei ao café onde tínhamos combinado nos encontrar. Não esperava que ela chegasse antes de mim, mas lá estava, sentada em uma mesa junto à janela, com enormes óculos de sol cobrindo o rosto. Parecia inquieta, tamborilando os dedos contra a mesa. Me aproximei calmamente, sentindo uma estranha satisfação ao vê-la assim. Não achei que fosse me procurar, Valeria. Tão ruins assim as coisas. Disse isso enquanto tomava meu lugar à frente dela. Sua mandíbula se tensionou, e ela tirou os óculos de sol. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se tivesse passado a noite inteira chorando. Você não faz ideia, Camila, sussurrou. Ilumine-me. Ela olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo, e se inclinou para mim. Javier está fora de controle. Depois do escândalo com a mãe, ele ficou insuportável. Está paranoico, furioso, como um animal ferido. Cruzei os braços. Não me surpreende. Ele sempre foi um covarde quando as coisas não saem como quer. Valeria engoliu em seco. Ontem à noite, ele me bateu. Suas palavras pairaram no ar entre nós. Não senti pena dela, não depois de tudo o que havia feito. Mas o que senti foi algo diferente, algo frio, calculador. Então, finalmente percebeu quem ele realmente é. Ela assentiu, as mãos tremendo. Ele me expulsou de casa. Disse que, se me visse de novo, tornaria minha vida impossível. Ela fez uma pausa, e algo em seu tom fez minha pele se arrepiar. Mas o pior não é isso, Camila. O que mais? Javier descobriu sobre o bebê. Olhei para ela fixamente. Então ele já sabe que não é dele. Sim, e você não pode imaginar o que ele está planejando. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para o que ia dizer. Javier quer te machucar, Camila. Ele está convencido de que você está por trás de tudo, da denúncia contra sua mãe, da crise na empresa. De tudo. Sorri de lado. Bem, ele não está errado. Os olhos de Valeria se arregalaram de surpresa. Foi você. Ponderei por um momento se podia confiar nela. Não completamente. Mas, se havia algo que eu tinha aprendido com Javier, era que até os inimigos podiam ser ferramentas úteis. Finalmente, assenti. Está bem, Valeria. Mas, se me trair, juro que farei sua vida ser ainda pior do que já é. Ela concordou rapidamente. Não vou te trair. Nos despedimos, e observei-a a sair apressada do café. Peguei meu celular e liguei para Natália. Temos trabalho a fazer, avisei. Diga que é algo bom, respondeu ela, animada. Ele está desesperado. E quando homens como ele ficam desesperados, cometem erros. Perfeito. Por onde começamos? Fiquei em silêncio, pensando no próximo passo. Então me lembrei de algo que tinha esquecido anos atrás, quando ainda era casada com Javier. Eu havia escutado uma conversa entre ele e seu pai. Falavam sobre uma conta bancária secreta na Suíça, cheia de dinheiro que não podia ser rastreado. Se eu conseguisse encontrar provas de sua existência, poderia destruí-lo para sempre. Vou precisar da ajuda do nosso detetive, falei. Quero que ele rastreie qualquer conta oculta que Javier tenha. Certo, respondeu Natália. Desliguei e me recostei na cadeira, com um sorriso satisfeito. Javier achava que ainda estava no controle. Em breve, descobriria o quanto estava enganado. Não passou nem uma semana antes que Madrid fosse inundada por rumores sobre a queda dos Velázquez. A imprensa não largava o escândalo de Renata, e os acionistas estavam perdendo a confiança em Javier. Sua reputação, sua empresa e sua vida inteira estavam desmoronando. Mas eu ainda não tinha terminado com ele. Me reuni com Natália e o detetive particular em um escritório discreto no bairro de Salamanca. Sobre a mesa, havia vários documentos que confirmavam minhas suspeitas. Javier tinha uma conta secreta na Suíça, abarrotada de dinheiro ilícito. Aqui está a prova de que ele vem desviando fundos por anos, disse o detetive, apontando uma folha com transações suspeitas. Se isso vier à tona, ele não só perderá a empresa, poderá acabar na prisão. Me recostei na cadeira, sorrindo. Perfeito. Natália, que estivera lendo os documentos em silêncio, levantou o olhar com um brilho malicioso nos olhos. Podemos divulgar isso agora mesmo. Não respondi. Ainda não é o momento. Minha amiga franziu a testa. Por quê? Não quero deixar nada para trás. O primeiro passo é fazer com que sua própria família o traia. Naquela mesma noite, liguei para Eva, sua irmã.
Camila, o que diabos você quer? Perguntou assim que atendeu. Salvar você. Silêncio. Depois, uma risada sarcástica. Salvar eu? Não preciso de nada vindo de você. Tem certeza? O que acha que vai acontecer com você quando a empresa de Javier ruir? Quanto tempo acha que seu dinheiro vai durar antes que tudo desabe? Eu podia ouvir sua respiração agitada do outro lado da linha. Não sei do que você está falando. Claro que sabe, Eva. Você sabe que a empresa está em crise. Sabe que sua mãe está acabada. Sabe que Javier não é tão forte quanto parece. Esperei um segundo antes de soltar a bomba. E também sabe que ele tem uma conta secreta na Suíça. Fez-se um silêncio sepulcral. Como? Como você sabe disso? Sorri. Isso não importa. O que importa é o que você vai fazer com essa informação. O que você quer de mim? Quero que o traia antes que ele arraste você junto com ele. Eva não respondeu imediatamente. Sabia que estava processando a ideia. Sabia que, no fundo, já estava com medo do que estava por vir. Finalmente, falou com a voz trêmula. Se eu te ajudar, o que você me garante? Que você ficará a salvo. Que não perderá tudo. Outro silêncio. Depois, um suspiro resignado. Está bem. O que você precisa que eu faça? Sorri. Espere minha ligação. Desliguei e olhei para Natália, que me observava com uma mistura de espanto e diversão. Isso foi brutal, comentou ela. Só é o começo, respondi. Porque Eva não é a única prestes a trair Javier. Na manhã seguinte, Valeria apareceu na mídia, mas não como a amante escandalosa que todos conheciam. Desta vez, ela era a vítima. As notícias explodiram com manchetes como: Valeria Martínez denuncia abuso e violência por parte de Javier Velasquez, empresário sob suspeita. Mais acusações contra os Velasquez vieram à tona. Javier acabará de se tornar o homem mais odiado de Madrid. E quando ele tentou se defender em uma entrevista ao vivo, cometeu um erro que selou seu destino. Isso tudo é culpa da minha ex-mulher, Camila. Ela quer me arruinar. Foi naquele momento que a imprensa, e o mundo inteiro, voltaram seus olhos para mim. Meu telefone não parou de tocar durante todo o dia. Jornalistas queriam minha versão dos fatos. Conhecidos antigos queriam saber se era verdade que eu estava por trás de tudo. Mas só atendi uma chamada, a de Javier. Deixei que ele falasse primeiro. Camila, o que você fez? Sua voz soava frenética, desesperada. Nada que você já não merecesse, Javier. Você vazou as informações sobre Valeria. Você falou com Eva. Sorri friamente. Deveria se perguntar por que todas as pessoas que estavam do seu lado agora estão no meu time. Você vai pagar por isso. Espumou de raiva. E baixinho. Javier, você já está pagando. Desliguei antes que ele pudesse responder, porque não havia mais nada que ele pudesse fazer. Seu império estava desmoronando, sua família o traía, sua imagem pública estava arruinada. E eu ainda não tinha terminado com ele. O som de flashes e câmeras me recebeu assim que saí do carro. A imprensa me aguardava do lado de fora de um hotel de luxo no centro de Madrid, ansiosa para ouvir minha versão dos fatos. Camila, é verdade que Valeria te procurou porque tinha medo de Javier. Como responde às acusações de que está por trás da queda dele? Ajustei o casaco com calma e caminhei diretamente para a entrada, ignorando as perguntas. Não precisava falar. O mundo já estava tirando suas próprias conclusões, e todas elas jogavam a meu favor. Dentro do hotel, Natália me esperava com uma taça de vinho na mão e um sorriso satisfeito. Parece uma rainha, disse ela enquanto me entregava a taça. Sorri. E ainda nem tomei o trono. Nos sentamos em um reservado privado, longe de ouvidos curiosos. Sobre a mesa, havia uma pasta com documentos importantes. Isso acabou de chegar, disse Natália. Os papéis que provam que Javier usou dinheiro da empresa para alimentar sua conta secreta na Suíça. Peguei os documentos e os examinei com atenção. Se isso vier à tona, será o golpe final. Natália assentiu. Mas aqui está o mais interessante. A empresa está em crise, e os acionistas querem se livrar dele antes que ele arraste tudo para o abismo. Levantei o olhar, intrigada. E o que sugerem? Natália sorriu. Que alguém compre as ações majoritárias e assuma o controle. Meu coração disparou. E quem poderia fazer isso? Seu sorriso se alargou. Você, Camila. Respirei fundo, processando o que ela estava dizendo. Eu podia tomar a empresa dele. Eu podia tirar tudo dele. Quanto dinheiro preciso? Muito. Mas não se preocupe,
Há investidores que ficariam encantados em vê-lo ser derrubado. Fiquei em silêncio por um momento, pensando em tudo o que me trouxe até aquele ponto. Não se tratava apenas de vingança. Era sobre provar que nunca deveriam ter me subestimado. Levantei minha taça de vinho e brindei com Natália. Vamos fazer isso. Os dias seguintes foram um turbilhão. As notícias sobre os escândalos de Javier não paravam. Os acionistas estavam em pânico, e eu, nas sombras, movia os fios para minha jogada final. Alguns dias depois, recebi uma ligação de Eva. Sua voz soava nervosa. Camila, Javier está fora de controle. Ele descobriu que os acionistas querem se livrar dele. Está paranoico. Diz que alguém está movimentando dinheiro para comprar a empresa. Sorri, interessada. E o que ele pediu? Que eu o ajudasse a transferir o dinheiro de sua conta na Suíça antes que alguém descobrisse. Meus olhos brilharam com malícia. E o que você disse? Que sim. Contive uma risada. Eva, você está me surpreendendo. Vou passar uma conta falsa. Quando ele tentar transferir o dinheiro, simplesmente desaparecerá. Fiquei em silêncio por um momento, saboreando a ironia. Adoro isso. Mas há um problema. Eva abaixou a voz. Javier desconfia de mim. E está obcecado por você. Diz que vai te encontrar, que vai te fazer pagar. Fiquei em silêncio, saboreando a informação. Javier estava desesperado, e um homem desesperado era perigoso. Deixe que ele tente, Eva. Estou vários passos à frente. Desliguei e fiquei observando a cidade pela janela do hotel. Javier achava que ainda estava no controle, mas logo, quando tentasse transferir seu dinheiro e descobrisse que tudo havia desaparecido, perceberia que seu inferno só estava começando. A noite em Madrid estava fria, mas eu sentia um calor intenso dentro de mim. Não era ansiedade, nem nervosismo. Era a emoção de ver tudo desmoronar para Javier. Eu estava na suíte do hotel, sentada ao lado de Natália, preparando o golpe final. E o detetive privado? Quando recebi a mensagem de Eva, Javier tentou transferir o dinheiro, mas a conta estava vazia. Ele está fora de si. Sorri e murmurei. Nós o deixamos completamente arruinado. Natália se recostou no sofá, com uma taça de vinho na mão. O melhor de tudo é que ele ainda não sabe que foi você quem tirou tudo dele. Mas ele vai saber, respondi calmamente. E quando souber, será tarde demais para ele. Algumas horas depois, o caos explodiu na mídia. Os títulos eram devastadores. Javier Velasquez acusado de fraude fiscal após desaparecimento de milhões de euros. O grupo Velasquez estava à beira do colapso. Os acionistas exigiam a destituição de Javier. Imaginei sua expressão ao ver as notícias, e um arrepio prazeroso percorreu meu corpo. Mas então, meu telefone tocou. Não era Eva, não era Natália. Era Javier. Deixei tocar várias vezes antes de atender, com uma voz tranquila. Vaia, que surpresa. Do outro lado da linha, ouvia-se sua respiração agitada. Foi você. Sua voz estava cheia de raiva contida. Foi você, sua vadia. Soltando uma risada, respondi. E o que você vai fazer sobre isso, Javier? Eu vou te encontrar. Seu tom era sombrio, ameaçador. E quando eu fizer isso, você vai desejar nunca ter nascido. Revirei os olhos, divertida. Javier, querido, você já não tem mais poder sobre mim. Você não tem dinheiro, não tem empresa, não tem família. Fez-se um silêncio pesado. Eu conseguia sentir sua raiva, sua impotência. Então, murmurei, você está sendo destruído. Enchi outra taça de vinho. Estou deixando-o sem nada. Na manhã seguinte, recebi uma ligação que me surpreendeu. Era um número desconhecido. Camila, disse uma voz feminina tensa e desesperada. Sou Renata. Minha expressão endureceu lentamente. Vaia, não esperava ouvir você. Por favor, diga, o que precisa? Necessito te ver. É sobre Javier. Algo está errado. Está fora de controle. Suspirei, fingindo preocupação. Renata, você está pedindo minha ajuda? Não me lembro de você ter feito o mesmo por mim quando eu vivia em sua casa. Por favor, implorou ela, sua voz quebrada. Sei que mereço, mas tenho medo do que ele pode fazer. Ele não tem dinheiro, não tem aliados. Está como um animal encurralado. Javier encurralado. As peças do tabuleiro estavam se alinhando exatamente como eu queria. Mas, antes de dar uma resposta, ouvi um barulho do outro lado da linha, um estrondo, uma voz masculina gritando. E então, a ligação caiu. Fiquei encarando a tela do celular, franzindo o senho. O que aconteceu?
perguntou Natália. Não sei, respondi. Mas acho que algo está prestes a explodir. Levantei-me abruptamente. Por quê? Se Javier havia chegado ao seu ponto de ruptura, as coisas só ficariam mais perigosas. O silêncio após a chamada de Renata era mais ensurdecedor do que qualquer ruído. Fiquei olhando para o celular, sentindo uma sensação estranha no peito. Não era medo, nem preocupação. Era uma mistura de antecipação e curiosidade. Algo aconteceu, murmurei baixinho. Natália cruzou os braços, me observando com seriedade. Camila, você vai lá. Claro que vou. E se for uma armadilha? Sorri ironicamente. Não acredito que Renata seja tão inteligente. Além disso, continuei, se Javier está fora de controle, quero ver isso com meus próprios olhos. Natália suspirou. Então, você não vai sozinha? 30 minutos depois, chegamos à mansão dos Velasquez, ou ao que restava dela. O jardim, antes impecável, agora tinha luzes quebradas e plantas secas. A fachada da casa, outrora imponente, estava com as cortinas fechadas, como se escondesse algo. Algo está errado, murmurou Natália. Assenti e bati na porta. Ninguém respondeu. Tentei novamente, dessa vez com mais força. Então, a porta se abriu lentamente. Renata estava ali, mas não era a mesma mulher altiva e orgulhosa de sempre. Seu cabelo estava bagunçado, seu rosto cansado, e marcas de lágrimas secas marcavam suas bochechas. Camila, sussurrou ela, com a voz trêmula. Obrigada por vir. Olhei para ela com frieza. Não fiz isso por você. Entramos, e o interior da casa estava no mesmo estado deplorável. Onde está Javier? Perguntei. Renata abaixou o olhar. Lá em cima. Mas não sei se você vai querer vê-lo. Subi as escadas sem hesitar. Quando cheguei ao quarto de Javier, a porta estava entreaberta. E então, o vi. O grande Javier Velasquez, o homem que se achava intocável, estava sentado no chão, com a camisa amassada, o cabelo desgrenhado e uma garrafa de uísque pela metade na mão. Ele ainda não tinha me visto. Falava sozinho, repetindo tudo, tudo se foi. Me apoiei no batente da porta e cruzei os braços. Vaia, Javier. Parece que a ruína não lhe cai bem. Sua cabeça girou bruscamente em minha direção. Seu olhar estava perdido, sua mandíbula tremia. E então, de repente, ele sorriu. Mas não era uma risada normal. Era o sorriso de alguém que havia perdido a sanidade. Camila sussurrou. Você veio me ver. Não exatamente, respondi. Só queria ver até que ponto você havia caído. Javier soltou uma risada rouca. Você fez isso. Não neguei. Apenas o encarei fixamente. O que eu fiz foi justiça. Você mereceu, Javier. Ele cerrou a mandíbula e arremessou a garrafa contra a parede, fazendo o vidro estilhaçar em 1000 pedaços. Você era uma ninguém, gritou. Você não tinha nada. Eu te dei uma vida. Aproximei-me lentamente e me inclinei em sua direção. Não, Javier. Você me tirou uma vida. Silêncio. Ele me encarou, e eu vi algo em seus olhos que nunca havia visto antes, medo. Pela primeira vez, Javier Velasquez tinha medo de mim. Vou destruir você, murmurou. Sorri. Você já tentou. E olhe para você agora. Endireitei-me. Sabe de uma coisa? Amanhã será oficial. Eu serei a nova dona do Grupo Velasquez. Sua respiração paralisou. Olhei para ele pela última vez e vi sua expressão se despedaçar. Ele havia perdido, e sabia disso. Saí da casa com Natália, sem olhar para trás. Bem, disse minha amiga, isso foi intenso. Ainda não acabou, respondi. Mas amanhã, tudo será oficial. Na manhã seguinte, o mundo inteiro veria como Camila Fernandes tomava o poder. Na manhã da Assembleia de Acionistas, acordei cedo. Não porque estivesse nervosa, mas porque hoje era o dia em que tudo mudaria. Coloquei um elegante terno preto, sóbrio, mas com uma presença imponente. O cabelo estava preso em um coque baixo, e a maquiagem, impecável. Hoje eu não seria a Camila que eles lembravam. Hoje me tornaria a dona do império que um dia me negaram. Pronta para fazer história, disse Natália com um sorriso enquanto me entregava uma xícara de café. Pronta para tomar o que é meu. Quando cheguei ao prédio do Grupo Velasquez, a imprensa estava aglomerada na entrada. Os rumores haviam se espalhado como pólvora. Todos sabiam que essa reunião definiria o destino da empresa, e o melhor de tudo era que Javier não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ao entrar na sala de conferências, todos os acionistas já estavam sentados. Seus rostos eram uma mistura de tensão e incerteza. E então, Javier entrou. Parecia um cadáver ambulante,
olheiras profundas, terno amassado e uma expressão de fúria contida. Que diabos você está fazendo aqui? Disparou assim que me viu. Acomodei-me em minha cadeira com um sorriso sereno. Estou esperando a reunião começar, é claro. Javier franziu o senho e se voltou para o presidente da mesa. Diga a ela para sair daqui. Ela não tem nada a ver com isso. O homem, um empresário mais velho com uma expressão grave, pigarreou. Javier, Camila comprou 52% das ações. Silêncio. Um silêncio mortal. Javier piscou várias vezes, como se não tivesse entendido bem. O quê? O que você fez? Inclinei-me para frente e entrelacei os dedos. Comprei o que era seu. Agora é meu. O colorido desapareceu de seu rosto. Você não pode. Oh, sim, posso. E fiz. A reunião começou, e pelos próximos 15 minutos, os acionistas o destruíram sem piedade. Você afundou a empresa, Javier. Seu nome está manchado. Não podemos continuar com o Velasquez no comando. Decidimos que você deve renunciar. Javier apertou os punhos com tanta força que achei que sua pele fosse rasgar. Não vou renunciar. Levantei-me calmamente e o encarei. Você não tem escolha. Joguei um documento sobre a mesa. Se não assinar sua renúncia, os acionistas iniciarão uma ação judicial contra você por desvio de fundos. Você passará os próximos 10 anos na prisão. Silêncio absoluto. Javier olhou para o documento, depois para mim. E, pela primeira vez em sua vida, ele se rendeu. Pegou a caneta com mãos trêmulas e assinou. E assim, com um único traço, o grande Javier Velasquez deixou de existir. Ele se levantou, o rosto desfigurado. Você vai pagar por isso, Camila murmurou. Observei-o com um sorriso frio. Javier, você já está pagando. Ele saiu da sala cambaleando enquanto a junta aprovava meu nome como nova presidente do Grupo Velasquez. O aplauso foi imediato. Eu tinha vencido. Naquela mesma noite, brindei com Natália na varanda do meu novo apartamento. Você é oficialmente a mulher mais poderosa de Madrid, disse ela, erguendo sua taça. Sorri e toquei minha taça na dela. E Javier é oficialmente ninguém. Mas, no fundo, eu sabia que isso ainda não havia terminado. Porque um homem como Javier, quando está encurralado, pode fazer qualquer coisa. E eu tinha a sensação de que ainda me esperava um último confronto. Nos dias seguintes, foram vitórias atrás de vitórias. A imprensa estava obcecada com minha ascensão. Me chamavam de a mulher que derrubou Javier Velasquez, a nova rainha dos negócios em Madrid, o rosto da vingança perfeita. Mas eu sabia que a história ainda não havia terminado. Porque Javier não havia desaparecido, e isso significava que ele ainda tinha algo a perder. Uma noite, enquanto revisava documentos em meu escritório, minha secretária entrou com o senho franzido. Senhorita Fernandes, há um homem na recepção que insiste em vê-la. Ele diz que é urgente, algo sobre Javier Velasquez. Quem é? Ele não quis dar seu nome. Só deixou isto. Ela me entregou um envelope. Abri-o cuidadosamente, e quando vi o que havia dentro, meu sangue gelou. Era uma fotografia, uma foto do meu apartamento, tirada à noite, do lado de fora. Alguém estava me vigiando. Me levantei imediatamente. Onde está o homem que deixou isso? Ele já foi embora. Fechei os olhos, respirando fundo. Ligue para Natália. Diga que preciso dela aqui agora mesmo. Uma hora depois, Natália estava sentada à minha frente, com uma taça de vinho nas mãos, me observando fixamente. Isso é coisa do Javier. Tenho certeza. Acha que ele vai tentar algo? Peguei a fotografia entre os dedos. Não acho, Natália. Eu tenho certeza. Meu instinto diz que Javier está esperando o momento perfeito para atacar. E isso significa que eu preciso atacá-lo primeiro. Eu preciso que você descubra onde ele está, disse a Natália. Não importa o custo. Ela assentiu sem hesitar. Certo. 2 dias depois, descobrimos seu paradeiro. Javier estava escondido em um hotel barato nas redondezas de Madrid, sem dinheiro, sem reputação, sem futuro, mas com ódio nos olhos. Eu vou vê-lo, disse a Natália. Ela arregalou os olhos. Você está louca? Não, estou terminando o que comecei. Naquela noite, me apresentei no hotel dele. Toque, toque. A porta se abriu lentamente, revelando um homem que já não se parecia em nada com o Javier que eu conhecia. Seu cabelo estava bagunçado, sua pele pálida, olheiras profundas marcavam seus olhos. Mas quando me viu, ele sorriu. Você veio, sussurrou. Só para te ver perder, Javier. Ele soltou uma risada amarga e se apoiou contra a porta.
Eu te avisei, lembra? Disse que você ia pagar. Olhei para ele com frieza. E olhe para você agora. Não tem mais nada. Sua mandíbula se tensionou. Você arruinou tudo. Não, Javier. O coração de Javier estava acelerado. Eu vi como suas mãos se fecharam em punhos. Ele tinha razão, não tinha mais nada. Um segundo depois, ele sacou uma faca. Meu coração deu um salto, mas eu não me movi. Não demonstrei medo. Javier me encarou fixamente, a lâmina brilhando sob a luz tênue da sala. Se não posso recuperar minha vida, Camila, disse ele, você também não terá a sua. Naquele instante, soube que ele estava disposto a me matar. Mas o que ele não sabia era que eu já estava preparada para isso. A lâmina brilhava sob a luz fraca. Javier a segurava com ambas as mãos, os nós dos dedos brancos pela força com que a agarrava. Sua respiração era errática, seu olhar completamente descontrolado. Se não posso recuperar tudo, murmurou, pelo menos vou garantir que você também não tenha nada. Não me mexi. Não pisquei. Fiquei completamente imóvel, olhando-o diretamente. Por quê? Se havia algo que Javier nunca entendeu sobre mim, era que eu não tinha medo dele. E o que vai fazer agora, Javier? Perguntei calmamente. Vai me empurrar contra a parede e me obrigar a implorar, como fez tantas vezes. Javier tremeu, porque sabia que era exatamente isso que queria fazer. Mas o que ele não sabia era que eu já havia calculado cada um de seus movimentos desde o momento em que decidi vir aqui. Eu estava preparada. Sabia que Javier não aceitaria sua derrota. Sabia que tentaria me machucar. Por isso, trouxe uma arma, não uma pistola, não uma faca, mas algo muito mais letal para um homem como ele. Antes que faça algo estúpido, disse, tirando meu celular do bolso, quero que veja isto. Toquei a tela, e um vídeo começou a ser reproduzido. Era Javier gritando, batendo na mesa durante a última reunião de acionistas, me ameaçando, dizendo que não tinha nada a perder. Uma prova perfeita de sua instabilidade. Uma prova perfeita de por que ele jamais poderia voltar a ter poder. Isso foi gravado na última reunião, expliquei calmamente. E agora mesmo, tenho um jornalista esperando meu sinal para tornar isso público. Javier cerrou os dentes com tanta força que pensei que fosse quebrá-los. Você está mentindo. Pressionei outro botão, e então o telefone dele tocou. Ele olhou para a tela. Era seu antigo advogado. Atendeu com as mãos trêmulas. O quê? A voz do outro lado era urgente, frenética. Javier, acabaram de divulgar um vídeo seu perdendo o controle. Está em todos os lugares, notícias, redes sociais. Todo mundo está falando disso. Javier congelou. Seu rosto empalideceu, seus olhos se arregalaram. Sorri, exatamente como planejei. Agora você se tornou um pária. Javier deixou cair a faca. Literalmente desmoronou no chão, com as mãos na cabeça. Não, não! Olhei para ele de cima, saboreando o momento em que finalmente entendeu que havia perdido. Você se perguntou muitas vezes o que seria de mim sem você, Javier. Minha voz foi baixa, fria. Agora me diga, o que você é sem mim? Não esperei sua resposta, porque já não importava. Virei-me e saí daquela sala sem olhar para trás. Naquela noite, Madrid celebrou minha vitória. Os meios de comunicação enlouqueceram com o escândalo de Javier. O colapso de Javier Velasquez, de empresário bem-sucedido a homem destruído. Camila Fernandes, a mulher que venceu seu agressor e tomou o poder. Mas, para mim, não era apenas uma notícia. Era o fechamento de um capítulo que havia durado tempo demais. O inferno que ele me fez viver agora pertencia a ele, e eu era, finalmente, livre. 6 meses depois. 6 meses se passaram desde a queda de Javier Velasquez. 6 meses desde que o vi desmoronado naquela sala de hotel, derrotado, sem nada nem ninguém. 6 meses desde que tomei seu império, sua reputação e sua dignidade e as transformei em minhas. E agora, enquanto observo a vista de Madrid da sala que um dia foi dele, sei que tudo valeu a pena. Mas o melhor de tudo é que aqueles que me fizeram sofrer finalmente receberam seu castigo. Javier Velasquez. Depois do escândalo, Javier tentou desaparecer. Mudou-se para um vilarejo esquecido, sem dinheiro e sem aliados. Os bancos fecharam suas portas para ele. Os antigos sócios o evitavam como se tivesse uma doença contagiosa. Tornou-se um homem irrelevante, invisível. A última vez que ouvi falar dele, trabalhava em uma oficina mecânica nas redondezas de Madrid, consertando carros por algumas moedas. Ironia. O homem que uma vez me humilhou, achando que sem ele eu não valia nada,
agora era ele quem não valia mais nada. Renata Velasquez. Após perder todo o seu dinheiro, Renata tentou se agarrar aos seus contatos na alta sociedade. Mas a aristocracia madrilenha não perdoa escândalos. Ela foi expulsa dos círculos exclusivos, rejeitada em eventos e terminou vivendo em um pequeno apartamento alugado, longe da vida luxuosa que sempre achou merecer. A última vez que a vi, ela estava em um supermercado barato discutindo com uma caixa porque seu cartão havia sido recusado. Que lástima! Eva Velasquez. Eva foi a única que soube quando saltar do barco antes que ele afundasse. Depois de me ajudar a destruir Javier, ela partiu para Barcelona e desapareceu. Ocasionalmente, recebo mensagens dela. Não somos amigas, mas pelo menos ela entendeu que estar do meu lado foi sua única salvação. Valeria Martínez. Valeria tentou reconstruir sua vida após sua história com Javier vir à tona. Ela se mudou com seu amante, mas ele a abandonou pouco tempo depois. Sem dinheiro, sem casa e com um filho para criar sozinha, ela terminou trabalhando como garçonete em um restaurante de má reputação. A última vez que a vi foi quando ela me serviu café em uma reunião de negócios. Quando nossos olhares se cruzaram, soube que ela entendeu exatamente o que havia perdido. E eu? Bem, eu ganhei. Hoje, o Grupo Velasquez não existe mais. Renomeei a empresa para Descorp, meu próprio império. Com Natália ao meu lado, transformamos a empresa em uma das mais poderosas da Espanha. Sou rica, sou respeitada e, acima de tudo, sou livre. Mas minha maior vitória não é o dinheiro nem o poder. É saber que nunca mais serei a mulher que Javier achou que poderia pisotear. Olho para a cidade lá embaixo e sorrio, porque isso não é o fim da minha história. É o começo do meu legado.